Como estão nossos jovens da atualidade? Quais as expectativas, os desafios, os desejos que a juventude apresenta hoje? Nós, da Roda de Saberes, queremos tratar sobre esse assunto e vamos falar então sobre juventude. Quem conversa conosco sobre esse tema que bate a porta de qualquer pessoa, né? É a Laura Mota, estudante de 16 anos, cursa o 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Irmão José Altão, bem aqui perto da Câmara. É vice-presidente do Grêmio do Colégio e diretora da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Caxias do Sul. Também conosco, o Guilherme Mourão Pegloff, estudante de 17 anos, cursa o 2º ano do ensino médio, também na Escola Estadual Irmão José Altão, é colega então da Laura, é presidente do Grêmio lá da instituição de ensino e diretor também da União Municipal de Estudantes Secundaristas. Ainda conosco o Ledarius, que já esteve na Roda de Saberes. Ele é cineasta, músico e compositor. O Ledarius aqui é de Caxias do Sul, nasceu em Caxias do Sul, é idealizador e diretor artístico do Cine Serra. Ele já dirigiu e roteirizou obras ficcionais, videoclipes e documentários. Atualmente, além de finalizar seu primeiro projeto de longa-metragem ficcional, ele desenvolve novos projetos em parceria com produtores aqui de Caxias do Sul e do estado. Ele também, neste momento, está divulgando seu recente curta-metragem, A Um Toque das Suas Teclas. Ainda conosco, a Veridiana Pertli, que ela é psicóloga, pedagoga, já trabalhou por 10 anos na educação infantil do ensino privado. Ela hoje atua na própria clínica, atende com psicoterapia, crianças, adolescentes e orientação parental. Também ela atende escola de ensino médio e escolas de educação infantil como psicóloga. E ela, para nossa alegria, é mãe de uma adolescente, então está ali, né, sabendo o que acontece nesse universo, que é a Valentina, de 12 anos. Bem-vindo a todos. Então, eu já quero muito começar a conversar com quem é a alma deste programa, nossos jovens. Eu já quero saber, Laura, eu sei que vocês já são militantes sociais, né? E eu gostaria de entender de ti, nas suas palavras, quais são as expectativas as tuas expectativas e dos jovens com quem você convive hoje? Bom, como jovem de 16 anos, eu acho que nós temos várias expectativas durante a nossa vida e vai só aumentando enquanto o nosso conhecimento aumenta junto. As expectativas são várias em relação ao nosso futuro, principalmente. Nós queremos algo em qual a gente possa ser feliz, trabalhar com o que a gente goste, só que tem várias coisas, várias oportunidades que a gente acaba ficando um pouco perdido em relação a isso. Mas, assim, nós jovens queremos algo muito maior do que apenas um mundo de vivências simples, de uma sociedade simples. A gente quer mudar o mundo como sociedade capitalista, social, em várias questões. Nós queremos algo que possamos nos incluir como uma sociedade mais jovem, que a gente consiga ter uma geração muito acima, muito à frente de tudo. Guilherme, quais são os medos da juventude atual? Eu acho que em relação aos medos da juventude atual, eu acho que são muitas, né? Até por essa questão da expectativa, que eu acho que não são só nossas com nós mesmos, que é a questão da autocobrança, mas também das pessoas sobre nós, né? Que nem, por exemplo, tem muita expectativa dos nossos pais em cima da gente, tem a nossa própria expectativa, o que a gente vai ser pro futuro, o que a gente não vai ser, se vão surgir as oportunidades, se não vão, se a gente vai estar preparado para agarrar essas oportunidades, sabe? Então, quando tu coloca ali em pauta os medos do jovem para o futuro, eu acho que são muitos. E quais são os seus sonhos? Cara, em relação assim aos meus sonhos, eu acho que no momento eu tenho mais objetivos do que sonhos, sabe? Sonhos é algo que ele tá só no abstrato, sabe? E objetivos tu traz isso, tu tenta dar materialidade para essas coisas, sabe? Então, no momento, eu acho que os meus objetivos, eles estão mais focados em, por exemplo,
Eu quero fazer moda, então estou estudando, estou me preparando para entrar numa universidade. Eu quero ter uma marca de roupas customizadas, então, inclusive, essa semana eu terminei a minha primeira calça customizada. Entendi, eu estou indo atrás de curso de especialização para aprender a customizar melhor, fazer colagem, fazer bordado, trabalhar com essas coisas relacionadas à customização de roupa, sabe, que é o que eu quero. Eu também faço técnico em administração, porque querendo ou não, quando tu tem uma marca, tu tem que saber administrar essa marca, entende? Então, eu acho que os meus objetivos no momento são esses, mas quem sabe o amanhã, né? Nem tudo é certo. Esse mundo de incertezas, né? E eu aproveito para perguntar ainda a vocês. Nesse mundo de incertezas, as tecnologias batem a porta a cada momento. E aí nos apresentam um outro universo, que não é tão concreto assim. Né, Gui? Como é que vocês convivem com esse mundo tecnológico que oferta tanto para a gente, paralelamente ao mundo real? Bom, eu acho que esse mundo de tecnologia pode sim ajudar de diversas maneiras, só que quando usado de forma errada, pode muitas vezes prejudicar a vida do jovem, tanto no presente como no futuro. Tem a questão da comparação, que a gente fica se comparando com coisas irreais dentro da rede social. Nós ficamos nos comparando em relação a famílias que ficamos sonhando com coisas que normalmente não existem. Assim, eu acho que nós temos dois pontos em relação às tecnologias, porque de várias formas elas podem ajudar, mas também elas podem prejudicar completamente a vida de qualquer um. E não é só os jovens também que estão incrementando a tecnologia dentro da vida deles. Nós percebemos diversas formas que adultos, pessoas de mais idade também estão incrementando a tecnologia na vida deles. E estão usando de forma racional, só que acaba tendo um vício um pouco desgastante em relação a isso, porque nós temos uma vida fora da internet, uma vida fora dessa tecnologia, claro, quem não trabalha com a tecnologia. Mas eu acho que nós temos que viver de forma mais real do que ficar sonhando dentro de algo que não existe, dentro do celular, ficar vivendo aquilo, fingindo viver, porque não tem como viver uma coisa que não existe, né? Guilherme, você chegou aqui com skate, então a tua vida também é esporte, também, né, tem um lazer que não está só não tá na telinha. Mas queria saber de ti, também compartilha um pouquinho do que a Laura disse. Cara, eu acho que na questão das tecnologias, elas são muito benéficas para a sociedade no geral. Tanto para a questão da saúde, da educação, são coisas que facilitam o acesso à informação de uma forma que a gente nunca teve antes. Sabe, é a primeira vez que a gente está tendo acesso à informação e à tecnologia de qualidade, tipo, de uma forma tão fácil e rápida, sabe? Só que agora eu acho que quando entra na questão das redes sociais, faz 4 meses que eu não uso mais redes sociais, eu uso só o WhatsApp, eu excluí as minhas redes sociais porque é uma parada que eu vi que tu se torna muito influenciável, sabe? Tipo, tu vê todo mundo postando alguma coisa, e daí tu começa a ter aquela sensação de, tipo, e eu, o que eu vou postar, sabe? Tipo, eu quero postar também, tu começa a querer fazer parte daquilo, quando é algo completamente superficial, sabe? Não é algo que de fato existe. Eu acho que as redes sociais, elas deturparam a percepção da realidade que as pessoas têm do mundo hoje, sabe? Eu acho que a percepção que as pessoas têm perdão que eu errei. Eu acho que a percepção que as pessoas têm da rede social hoje é como se aquilo fosse realmente material, sabe? Tipo, como se, por exemplo, tu não tem um perfil no Instagram, tu não existe, sabe? Eu acho que as pessoas têm muito essa percepção quando não é isso. Tipo, as redes sociais, às vezes, elas são muito benéficas, muito legais e tal, mas tem que saber usar, sabe? Tipo, tem que mostrar assim, tipo, tem que ter pra mim, por exemplo, eu tenho rede social, mas eu quero, sei lá, eu quero mostrar um passeio que eu fui, sabe? Tá, eu acho que se tu usar nesse sentido é muito legal, sabe? Tipo, tu querer compartilhar as tuas vivências e tal. Só que eu acho que não é isso que de fato acontece. Eu acho que tem muito essa questão da comparação, acesso à informação maçante, tipo, muita informação ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que, por exemplo, na questão dos videozinhos curtos também, das redes sociais, eu acho que é algo que deturpa, tipo, muito a questão, por exemplo, da gente conseguir focar nas coisas, sabe? Porque são vídeos curtos e que vão tirando cada
cada vez mais a tua capacidade de prestar atenção em assuntos longos, sabe? Que nem, por exemplo, hoje as pessoas olham muitos videozinhos curtos, sabe? Só que daí tu bota, por exemplo, um programa que nem esse, que sei lá, às vezes tem 40 minutos, 1 hora de duração, as pessoas não conseguem assistir 5 minutos, sabe? Porque esse costume que as pessoas têm dos vídeos curtos, tipo, meio que não deixa mais elas focarem nas coisas, sabe? Que são coisas interessantes que podem trazer realmente acesso a conhecimento pra gente, sabe? Então, acho que tem toda essa questão da comparação, tem a questão da procrastinação também, que tu fica ali preso, às vezes, 2, 3 horas, sabe? E tu nem percebe. Então, eu acho que eu acabei excluindo por causa disso também, sabe? Porque eu me vejo que eu não tenho maturidade para lidar com esse mundo, sabe? É uma coisa que, às vezes, acessa a informação, alguns assuntos, etc., acabam gerando gatilhos, me influenciam, sabe? E daí eu acabei, tipo, abrindo mão, assim, por um tempo, sabe? Tipo, o máximo que eu consegui, de preferência, ficar longe desse mundo, mas que são coisas necessárias também, que hoje em dia, por exemplo, que nem eu querer divulgar minha marca, esse tipo de coisa, as redes sociais são necessárias, entende? São uma ferramenta de trabalho muito benéficas, só que tem que ter uma maturidade para te poder usar isso, e eu sinto que eu não tenho, sabe? Então, por isso eu acabei apagando. Olha só que essa é a grande maturidade, é perceber que às vezes a gente tem que tirar de cena certas coisas que têm feito mal pra gente. Ledaros. O Ledaros, que é nosso cineasta aqui de Caxias, e que ele vem já lidando há um bocado de tempo com esse mundo da internet, mas mostrando via cinema. Lê, tu ouviste o que a galera aqui está falando, e eu queria que tu nos dissesse, porque o Lê, então, dirigiu a Um Toque das Suas Teclas, que foi lançado recentemente aqui em Caxias do Sul, e que, olha, eu acho que promete dar... tu pode contar um pouquinho mais para nós como é que foi essa produção e por que tocar nesse assunto, Ledaros? Pois é, esse é um assunto que eu já havia trabalhado em 2014, né, com o curta O Grande L, que era um curta que justamente problematizava essa questão, né, dessa hipervalorização da virtualidade das nossas vidas, né? Naquela época, O Grande L era uma obra ficcional, né, e tratava de um ambiente escolar. Então tinha a questão do bullying na escola, né? Tinha a questão então ali de um rapaz que era extremamente tímido e ele acabou criando um universo paralelo, e a gente viu como era possível um jovem, um menino na época, tinha 16 anos o personagem, né? Se transformar de um menino que sofre bullying para um grande manipulador, né? Através das redes sociais, que é a história que o Grande L oferece, né? Inclusive, essa história a gente passou aqui. Exatamente. Né? Na época, o coordenador aqui da TV era o Elvio Gonçalves e trouxe, né, para um cine plenário, que é um outro projeto que a Câmara tem, com plateia de adolescentes, de estudantes e discussões a respeito. Tanto que o Grande L teve mais de 40 sessões, né? Impressionante, assim, o alcance, né, da obra. E depois de um tempo, 3 ou 4 anos depois, eu resolvi retomar esse assunto, mas jogando então esse assunto dessa hipervalorização da virtualidade para um tempo um pouco futuro, assim, né? Então, questionando assim, como é que vai ser os relacionamentos, né, entre as relações interpessoais, os relacionamentos de cunho amoroso também, né, entre os jovens no futuro próximo, considerando tudo que a gente já viu, tudo que está acontecendo hoje no mundo, né? E aí eu fiz uma pesquisa muito grande sobre situações dessa área, principalmente em sociedades mais avançadas, por exemplo, como Japão, Coreia do Sul, né? E aí você fica sabendo de coisas assim incríveis, né? Do que já está acontecendo lá. Do tipo, por exemplo, que tem uma estatística que no Japão, 25% dos jovens já não tem mais interesse em ter relacionamentos. 25%? Assim, não quero namorar. Para mim, ficar no computador, na rede social, no celular, nos aplicativos é o suficiente para a minha vida. E isso tem um impacto social muito grande, né? Quando isso chegar aqui, né? Porque já está tendo um impacto social muito grande no Japão. Então, esse curta, ele está, de certa forma, trazendo para cá essa questão, né? Então, a gente ambientou essa história no futuro próximo, que eu chamo de pré-distópico, né? Porque o distópico seria numa sociedade onde já não haveria mais relacionamentos sem essa intermediação dos meios eletrônicos, né? E a gente claramente está caminhando para isso, né? Tanto que a gente vê as pessoas o tempo todo conectadas, o tempo todo com o celular na mão. Tempo todo. E mesmo nas reuniões sociais, a gente vê cada vez mais isso.
no almoço. No almoço, no jantar. né? Nas reuniões a gente vê isso. Isso, então, é uma tendência muito grande, né? Desse fenômeno tomar um corpo cada vez maior. Então, é um toque das suas teclas. Tem essa narrativa, né, que a gente desenvolveu, em que um jovem, numa festa, né, ele tenta se aproximar de uma menina pela qual ele tem interesse, pessoal na faixa dos 25 anos já, né? E tem toda uma história ali, que eu também não vou dar muito spoiler, né, para não estragar. Curioso, depois o Ladies onde a gente assiste. Né? Mas, enfim, você acompanhando o personagem ali, você vai ver o que acontece com ele, o meio em que ele está inserido, né? A gente tem uma série também de situações tecnológicas ali que são apresentadas nesse curta. E aí a gente se dá conta, no decorrer da narrativa, né, de como essa sociedade que está sendo representada ali, né, ela está absolutamente dependente dessa intermediação do meio eletrônico. Tanto que há quase que uma substituição, assim, né? Quer dizer, eu troco o valor de uma relação real, física, com alguém, pelo sucesso da internet que essa relação me proporciona. Sabe? Nada de toque virtual. Não posso falar muito mais que isso, porque não estraga a história. Estraga a surpresa. Mas tem muito a ver com o próprio que o Guilherme acabou de falar. Sim. Darius. Até tenho que elogiar o menino e a menina aqui, porque eles têm uma visão de mundo muito esclarecida, né? Acho que vocês estão super antenados com o que está acontecendo e têm uma visão muito madura para a idade de vocês. Parabéns, assim. Mas, enfim, é isso, sabe? Eu acho que a gente procura problematizar essa questão através desse curta, mostrando para onde a gente está caminhando. Porque a tendência é muito clara que a gente está caminhando para isso que é mostrado, antecipado aí nessa narrativa, né? Então, como tudo na vida, né? A internet, as redes sociais nos proporcionam muitos ganhos, né? Muitas vantagens. A gente avançou tremendamente do ponto de vista tecnológico nos últimos 20 anos. Mas também infelizmente, tem o lado negativo, né? E essas questões de relacionamento e uma série de doenças relacionadas, doenças psíquicas, né, relacionadas a isso, já são constatadas, né, já são motivo de estudo na área da psicologia, na área da psiquiatria, né? Então, essas questões, elas têm que ser trazidas à tona para serem abordadas, serem discutidas, né? E o cinema faz bem ao tocar nisso. Faz parte, né, da gente trazer essas questões, provocar, né, discussões e levantar esses temas, né? Psicóloga Veridiana, estamos aqui num universo bem inquieto, realmente inquieto. E pela sua experiência, assim, como tem ouvido, né, de jovens, de pais, de profs, percebe isso que o Ledarius está falando e que né, fez a pesquisa e deu nascimento a esse filme. As doenças mentais têm afetado os nossos jovens por conta desse universo da internet? Sim, tem afetado muito nossos jovens, assim, cada vez mais presente, né, a própria questão da crise da ansiedade, né, depressão, essa busca do pertencimento, né, eu estava conversando com a Laura e com o Guilherme ali na recepção antes, então a gente fez umas trocas de saberes bem importantes ali, e sempre os jovens, né, que tem essa experiência bem rica para passar para a gente, e eu ouvindo os jovens diariamente, né, eu acho que tudo começa com a comparação, a busca da aprovação, né, dentro desse meio virtual, né, dessas redes sociais. O jovem busca, tem a questão da comparação das famílias, né, como eles trouxeram anteriormente também, aquele jovem que tem a questão, né, por exemplo, que não tem uma família, né, nuclear, de um pai, de uma mãe, que tenha conflitos dentro de casa e olha aquela outra família, aquela marca daquele tênis, né, ou aquele almoço de domingo que não consegue ter, ou a roupa. Então, isso tudo traz um sofrimento muito grande para eles, e eles, né, verbalizam isso na clínica, verbalizam isso na escola, né? Então, tem a questão da crise de ansiedade. Hoje mesmo eu atendi um pai que disse assim, eu peguei conversas da minha filha em que ela mentia que eu tinha
uma garagem de carro muito grande. Então, essa busca é tentar se colocar naquele mundo, né, daquele pai também, daquele jovem que também está sofrimento muito grande. E ela buscava o pertencimento de amigos, de grupos sociais para aceitarem ela. Então, tem sempre os dois lados. O lado do jovem, né, por essa busca, e o lado desse pai que também muitas vezes não sabe como lidar com aquela situação. Então, mas tem muito. A questão da automutilação está muito presente nos nossos jovens hoje. E a mídia é a grande causadora, né? Os grupos sociais que incentivam a automutilação. Então, a gente tem jovens assim que se automutilam porque não conseguiram comprar determinado celular, né? Que eles idealizavam ter, porque aquele colega tinha. E é isso, assim. Ou porque não tem coragem também de ampliar as relações, né? Ou também de cara a cara e usam muito as redes para ampliar suas relações de amor, coisa assim. Gui, eu vi que tu tá querendo falar e eu vou te deixar depois, porque agora, gente, nós vamos assistir um pedacinho, um teaser, né? Como fala, uma prévia, então, do filme que o Ledaros dirigiu, A um Toque das Suas Teclas, né, que ele já falou então um pouquinho sobre o que é. E eu, depois desse teaser, eu quero também só falar quem faz parte desse grupo. E no segundo bloco a gente vai repercutir. Vamos acompanhar um pedacinho então do filme A um Toque das Suas Teclas. Olha isso. Mais de 60 mil seguidores. E aí, achou ela? Você foi embora logo? Na verdade, eu acabei de chegar. Tá, quem sabe a gente se encontra lá. Oi? Ela tá aqui. Tá aqui, ó. Cara, acho que você deveria parar por hoje. Tá, e aí, vai demorar muito? Sabia que eu só tô aqui por você, né? Então, ali, ó, uma palhinha do filme que depois o Lê vai falar, onde a gente vai poder, então, assistir ele por completo, quem perdeu o lançamento, né? Como eu. Ele vai nos falar. Mas eu quero, então, dizer para vocês que quem apresenta o filme é LF Mídia e Sossegado Filmes. A um toque das suas teclas. Eu disse antes mãos, é teclas. A direção e roteiro é do Ledaros, a direção de produção é do Fábio Borges, direção de fotografia é Alesi de Tadi, direção de arte Alesi de Tadi, corrigindo, direção de arte Daniela Nespolo, a figurinista é a Júlia Weber, a edição é de VFX Arthur Bovo, é isso? Edição e VFX, é Arthur Bovo. Cameraman é o Leonardo Moreira. Depois, não sei qual é essa função, gaffer. É do Evandro de Brito. A maquiagem é da Gislane Pimentel. Mixagem e desenho de som é o Rodrigo Marcon. Captação de som direto é do Ricardo Mabilha. A trilha sonora original é de Duda Goldani. Produção executiva do Edson Fuber. O elenco, então, quem está fazendo, né, parte como atriz e atores é Rodrigo Teixeira, Duda Andreassa, João Peroso, Fábio Vergani, Simone Canuto, Daiane Giacomelli, Jéssica Braga, Ramon das Flores. E lembrar sempre, gente, que é bom, né? Quem financia é Procultura RS, SEDAC, com apoio da Lecine. Fiquem conosco. No segundo bloco, vamos falar mais sobre o filme e sobre, então, as vivências, as angústias, as expectativas da nossa juventude. Fique com a gente, Roda de Saberes. Ô mãe, o que é arteria pulmonar? Não sei. No lugar onde eu nasci, eu tinha tempo de sonhar, só que eu não tinha condição. Então eu sempre cutucava minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero estudar, eu quero ir pra cidade. Minha mãe de criação queria que eu fosse professora. Eu falei, não, eu não quero ser professora, eu quero ser enfermeira. Se não fosse o FIES, eu não estaria aqui hoje contando a minha história.
Meu pai adoeceu, veio a pandemia, por isso que eu deixei de pagar o FIES. Quando eu soube da renegociação, foi maravilhoso. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Quantos carrinhos por aí não existem, né? Não é só eu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mantenha a calha da sua casa sempre limpa. O mosquito da dengue adora espaços como esses para se proliferar. Tire uns minutos do dia para verificar se não há galhos, folhas ou água parada ao redor da residência. Cuidando do básico, não damos chance para a dengue. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue. Voltando para a nossa roda de saberes que conversa sobre juventude. E hoje a gente tem conosco a Laura Mota, o Guilherme Mourão Pegloff, que são estudantes da escola Irmão José Otão, estudantes do ensino médio, com a gente o cineasta Ledaros e também a psicóloga Veridiana Pertli. E a gente acabou de ver no primeiro bloco, então, um trechinho do filme Há um Toque das Suas Teclas, que aborda essa questão da internet. E antes a nossa psicóloga estava falando sobre o impacto das redes, né, na vida dessa juventude. E o Guilherme estava aqui erguendo a mãozinha e eu quero te convidar, então, a nos ajudar a compor essa realidade e essa preocupação que a própria Veridiana tem constatado, né, que às vezes os pais não sabem lidar com esse desejo que acabam os jovens tendo a partir desse mundo virtual que as redes mostram, que não é real, como tu bem colocou no primeiro bloco. Essa preocupação também é tua preocupação como jovem? Cara, na real, não sei muito assim o que pensar sobre isso. Eu acho que realmente é um negócio que deve preocupar bastante os pais, sabe? Tipo, por tu estar ali num mundo que eles não têm conhecimento, sabe? Que eles não têm acesso sobre isso, sabe? Geralmente os jovens não dão muito acesso a esse mundo para os pais, porque acaba sendo algo que eles, tipo, internalizam mais, acaba se tornando mais algo pessoal deles, como se fosse um mundinho só deles, assim, sabe? E às vezes o pai acaba tendo uma falta de supervisão dos pais, sabe? Sobre esse mundo, e daí acaba acontecendo essas questões, né? Tipo, às vezes acabam em alguns grupos que incentivam a automutilação, que nem eu falou, e tal. E isso é realmente meio preocupante, sabe? Não é meio, é bem preocupante, sabe? Mas que nem ela estava falando ali da questão da ansiedade, sabe? As redes sociais, elas são basicamente uma bomba de dopamina para nossa cabeça, sabe? E a nossa mente é uma observação que eu acho que as pessoas não sabem, mas é mais uma observação, assim, que a nossa mente, ela funciona igual uma balança, sabe? Então, digamos que, por exemplo, tu tá ali jogando dopamina para dentro da tua cabeça o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. No momento que tu sai da rede social, isso tem um efeito rebote na tua cabeça, entende? Então, isso acaba colaborando, né? Pro mal-estar dos jovens, sabe? E daí tem toda essa questão. Eu ia falar mais alguma coisa, mas acabou me dando um branco. E aí, às vezes, não consegue, né, lidar mais com esse universo real. Porque é isso. O universo virtual acaba fazendo com que a gente não consiga mais lidar com a vida real, Laura. Eu acho que o mundo virtual, assim, também acaba fazendo com que a gente conheça a realidade da vida, a vida em todo. E eu acho que isso acaba fazendo com que nós, jovens, percebemos de uma forma real a realidade como se fosse algo devastador, como se fosse algo que não é pra gente. A gente acaba idealizando tanto uma coisa que acaba não acontecendo, e daí a nossa realidade acaba sendo algo que a gente tenha medo de enfrentar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que tenho muito medo da minha realidade. E quando a gente cresce, quando criança, a gente começa a perceber que não existe mais Papai Noel, Fada dos Dentes, aí a gente percebe que nós estamos sendo incrementados em uma sociedade na qual não faz parte dos contos de fadas, que não é o que a gente queria que fosse. E os pais de vocês ajudam a perceber isso? A família?
colabora para isso, para essa percepção? Porque essa tua visão, como bem falou o Lê, vocês têm uma visão muito apurada sobre as coisas. Não é exatamente assim que às vezes a gente vê a juventude falar e se manifestar. Como é que é na família, assim? Eles ajudam vocês também a abrirem os olhos para esses universos? Bom, eu não vou falar em geral, porque eu sou um exemplo, o Gui é outro, e como os outros jovens são outros exemplos. Mas em minha questão, eu acho que é eu que ajudo eles a abrir os olhos em relação a essas redes sociais. Um exemplo é que a minha mãe, como ela trabalha muito pelo celular, ela acaba ficando muito ligada ao celular o tempo inteiro. Então, eu tendo que vir falar, mãe, vamos fazer um passeio ao ar livre, vamos se desligar um pouco das redes, até porque aquilo não é a vida, né? Olha ali, ó. Olha só. E ver essa juventude. Olha só, não, eu te ouvindo aqui, é isso que a gente acaba falando geralmente para os pais, né? Quem sabe convida o seu filho para fazer um passeio no parque, tomar um sorvete, ou visitar uma amiga que ela gosta, que ela se identifica, para estar presente na vida dele, né? Porque geralmente é o pai que precisa fazer esse movimento de pedir para o filho sair do quarto, deixar um pouquinho o celular de lado. Então, assim, não. Que bom ouvir isso de você, assim, né? Porque realmente é isso, né, Vânia? Cada família é uma família, cada jovem tem a sua história. Então, isso é muito peculiar, é muito particular. Então, a gente sempre na clínica ou na escola, ouvindo os jovens, a gente parte de cada realidade para fazer um trabalho dessa conscientização de acordo com aquilo que o jovem traz. E eu acredito muito, assim, na conscientização das escolas também, quanto ao uso excessivo das redes sociais, do que traz de prejuízos, né? A questão do próprio cérebro, o que afeta o cérebro, o excesso de uso de celular, de eletrônicos, o excesso de jogos, né? O que os jogos trazem positivamente para a vida do jovem, o que eles trazem negativamente para o jovem. Eu acho que além da família, que é, né, o primeiro vínculo que precisa de orientação, mas a gente também precisa ter uma conscientização bem séria dentro das escolas, né? Com os professores, com a equipe diretiva, para que elas saibam o que afeta realmente, né? E o que pode causar também o uso das redes sociais. Nesse caso, até o profissional tem que estar bem instruído a observar. Exatamente. A observação instruídos... é, às vezes, essencial, né? Porque olhando bem para o seu aluno, você consegue e chegar mais próximo, né, daquilo que ele está passando, mas tem que ter tempo para observar. Não só também o professor estar nas redes, estar só no celular. Tem disso também, não tem? Tem, e a gente também tem casos de adolescentes que não conseguem se manter dentro da escola, da sala de aula, por exemplo, por 4 horas. Porque eles começam a ter crises de ansiedade, porque eles estão sentindo falta do celular, eles não conseguem ficar 4 horas sem olhar, então eles começam a chorar, sentir saudade de casa, que eles, né, trazem isso, precisa tirar ele da sala, dar uma água, oferecer um café, conversar, fazer uma escuta, mas a gente sabe que um dos pontos também é o uso excessivo do celular, que está a dependência, o vício, né, sente a falta e não consegue lidar com aquilo, né. E Lê, tu tinha como cenário o Grande L, era uma escola, era uma Admilda. Isso, era ambientada numa escola, né? Tu tem cenas também de universidade aqui nesse outro filme. Porque essa nova história, ela é ambientada assim, numa faixa etária, né? Mais adulta, assim, são jovens na faixa dos 25 anos, 25 a 30 anos, né? Isso até porque o Estatuto da Juventude coloca que né, eles têm que ter uma faca de corte ali, de temporal, então traz dos 15 aos 29. Uhum. Então, né, envolve também a parte mais de quem está no ensino médio. Sim, e também. Universitário, para quem segue realmente estudando. Esse grupo que é mostrado, né? Esses personagens, eles estão ambientados nessa né? Eles transitam também no universo universitário, mas a maior parte do curta, da história, dessa história que é contada no curta, se dá dentro de uma festa, na verdade. Então a gente tem o desenrolar, né, dessa história na festa e uma série de cenas externas, né, que vão ajudando a gente a entender o universo desses jovens, né, principalmente do protagonista, claro, né? E tem um time grande, né? Aqui a gente antes leu um pouquinho de quem está te ajudando a fazer essa obra, mas é bem maior esse time, Lê.
Sim, é um projeto que demandou, né, uma equipe muito numerosa, né, para a gente poder produzir, e também uma galera de figuração muito numerosa, né, porque você vai fazer uma festa, né, você vai produzir uma festa, tem que ter pessoas na festa, né. Então a gente teve aí o apoio da CF Produções, que nos cedeu uma série de pessoas, figurantes, também o pessoal lá da Zica, tem gente teatrando, né? E também inclusive alguns alunos da universidade aqui de Caxias participaram, tanto como figurantes, como também a gente convidou 2 jovens que estão estudando, né, produção audiovisual, para participar da produção também. A gente fez questão de, né, buscar esses jovens para botar eles dentro de um set profissional e eles verem como funciona, né, a produção de um filme assim, num nível profissional, né? E precisa ter essa instrumentalização toda para ficar bom. Exatamente. É um trabalho de qualidade. Muito bem, acho que essa moça ia erguer a mão aqui para me falar alguma coisa, hein? Eu queria complementar a fala dela. Você tinha falado sobre a crise de ansiedade dentro da sala, em questão de falta do celular. Depois da pandemia, isso piorou gradualmente, né? Dá para perceber. E eu fui uma pessoa que foi bastante afetada depois da pandemia. Eu tinha crise de ansiedade em relação social, não conseguia socializar. E quando eu estava sem o meu celular, aí parecia que tudo desabava, porque parecia que o meu mundo era o celular, né? Que nem a gente já vê, por exemplo, diversas vezes que o jovem está dentro do mundo do celular e parece que aquele é o mundo real dele. Mas, assim, é bem complicado enquanto a gente usa o celular, pelo fato da gente sentir falta da realidade, né? Porque a gente sente que a gente está desamparado, sozinhos. Era o meu sentimento quando eu entrava dentro de uma sala de aula. Eu pensava que as pessoas iriam me julgar porque eu não era aquela pessoa que eu estava dentro da internet, que não era aquela pessoa alegre no Instagram, coisa parecida. Só isso mesmo. Sim, e realmente é o mundo do jovem, né? Quando ele está ali tão afixado por aquilo, tão buscando a curtida, buscando a aprovação, olhando, né, por corpos perfeitos, que se tem essa comparação de, a gente estava comentando antes da questão, né, do transtorno alimentar que causa. A minha filha até me trouxe exemplo: mãe, a gente está fazendo uma pesquisa na escola, né, para a feira de ciências, e o transtorno alimentar ele é desencadeado pelo uso excessivo do celular, porque desse uso excessivo do celular vem a comparação, né? Por a busca dos corpos perfeitos, aí entra a bulimia, né? A anorexia, que a gente sabe de todos os transtornos. Então, é isso, realmente acaba sendo o mundo do jovem. É que é um mundo de aparência, às vezes. O mundo virtual te mostra um mundo de aparências. De aparências. Que nem sempre na real é verdadeiro, né? E, claro, às vezes a gente precisa dessas inspirações, mas não pode virar doença. Não, Veridiana? Não pode virar doença. Eu sempre pergunto assim: que você sente que está te prejudicando, deixando de estudar, deixando de conviver com os teus amigos, deixando de sair com a tua família, deixando de estar com as pessoas? Se você sente que está acontecendo isso, a gente precisa olhar com carinho, para a gente tentar mudar a dinâmica, para estimular o jovem a fazer coisas que ele gosta. Esporte, a arte é fundamental na vida do jovem, né? Ir atrás daquilo que ele gosta, né? Porque a gente também entra numa questão familiar, né? Do jovem. Esse uso excessivo do celular, eu diria que é a busca do pertencimento, do ser olhado, do ser visto. Então, se ele fica muito, é porque alguém está olhando para ele, ele está jogando com alguém está curtindo o que ele publicou, então alguém está me vendo, né? Então, essa é o grande, assim, motivo que leva os jovens a estarem muito tempo. Claro que tem outros, né? Mas a gente cita essa busca do pertencimento porque faz parte da construção da identidade, essa busca, né? De estar num grupo. Na tribo. Na tribo, exatamente. Que nem a Laura falou na questão da pandemia, tipo, foi bizarro mesmo, sabe? Porque quando tu fica 2 anos trancado em casa, sabe? Tu fica, sei lá, dos 13 aos 15 em casa, sem conversando com as pessoas, sei lá, só por rede social, WhatsApp, esse tipo de coisa. E daí tu sai assim, eu sinto que, nossa, eu saí assim com uma ansiedade social absurda, sabe? De dentro de casa. As pessoas conversavam comigo
E às vezes eu travava, assim, sabe? Eu começava a me dar uma ansiedade, assim, e eu travava porque eu não sabia como reagir, eu não sabia como me comportar, não sabia o que responder, sabe? E eu levei muito tempo, assim, pra conseguir lidar com essa parada, sabe? E começar a meio que me desenvolver socialmente de novo, sabe? Foi que nem, por exemplo, sei lá, andar de skate, sabe? Tipo, andar de skate tu precisa estar o tempo todo ali praticando, sabe? Pra te conseguir fazer as manobras. Se tu parar ali, tipo, 2 semanas, 1 mês, tu vai voltar e tu vai precisar, sei lá, no mínimo mais umas 2, 3 semanas pra te conseguir andar de novo, sabe? E é como se eu ficasse, tipo, 2 anos, assim, sem treino nenhum, e isso me debilitou, assim, de uma forma absurda, sabe? Foi bem estranho. E Guilherme e Laura, nesse universo, a gente nem sempre... Eu queria saber se isso também atrapalha a questão do aprendizado, porque a gente sabe que usando redes sociais, usando os aplicativos, a gente não escreve formalmente. A gente escreve tudo compacto, não é? Não sei, quando a gente conversa com os amigos, quando a gente está... isso atrapalhou, vocês falaram dessa questão da pandemia, claro, os estudos acabaram sendo virtuais, tudo isso, mas também atrapalhou o aprendizado de vocês? Bom, eu posso dizer que enquanto acontecia a pandemia, eu não aprendi basicamente nada. Eu também não fui uma pessoa que assim, pegava muito nos estudos. Eu era mais grudada no celular. Agora eu mudei, graças a Deus. Mas assim, incomodou muito depois, eu acho, que foi pior depois da pandemia. Porque além da questão de que nós estamos desamparados em relação ao nosso mundo virtual, nós também tivemos que chegar na escola com um cartaz gigante falando proibido celulares. A escola tenta, eu não vou falar em geral, mas algumas escolas tentam fazer com que os alunos engulam goela abaixo a relação de não poder celular. Mas, assim, eu acho que isso é uma forma muito bruta de tentar tirar o celular do aluno. Eu acho que é uma forma muito desnecessária. Eu acredito, sim, que o aprendizado não vai acontecer se caso o aluno estiver prestando atenção em outras coisas dentro do celular, um Instagram, TikTok, em outras redes sociais. Mas, assim, se a escola simplesmente pega e tira o celular, as pessoas vão ficar pensando, quando que eu vou conseguir pegar meu celular? Quando que eu vou conseguir pegar e ver quantas curtidas tem aquela foto que eu postei? E eu acho que depois que a gente tem uma crise de ansiedade social, além da gente ficar pensando mais e mais no celular, a gente fica pensando, as pessoas do meu lado estão me olhando. O que eu faço? Eu não estou conseguindo escrever, porque eu fico pensando, as pessoas assim, elas estão me olhando, elas estão vendo que eu não sou igual àquela do Instagram. Eu acho que a minha visão sobre isso é exatamente tem que ter assim. um jeito, talvez seja isso. Tem que ter momento. uma forma. Lê. Então, a fala dela me lembrou um episódio, né, que em 2022 eu fui convidado para dar aula de produção de visual num colégio em São Marcos. Então, eu estava lidando com esse pessoal assim, do ensino médio, né? E foi interessante porque eu vi assim muito claramente, né, essa dificuldade que ela citou, assim, né, de eles terem que se desvincular do celular durante o período das aulas. E também, assim, de um aluno para outro se percebia muito, assim, também a ansiedade, sabe, a dificuldade de concentração, né, nos conteúdos. E alguns, assim, era muito claro, assim, que parecia, eles estavam muito ansiosos para terminar a aula e pegar o celular, retomar o contato com o celular, né? Então, assim, eu vi de perto, assim, como é relevante essa questão, né, e como tem que ser tratada. E eu particularmente acho que isso vem primordialmente, né, tem que ser tratado em casa, assim, pela família, né? Porque é uma questão que, começa... Nem todo mundo tem a maturidade que o Guilherme tem. Isso, de exatamente. fazer, dizer, eu tenho que me distanciar disso, porque senão vai me causar um mal. Exatamente. E, assim, eu acho que isso tem que começar de muito cedo já, né? Sabe? Porque, assim, eu acho que a diferença entre... A gente pode fazer uma analogia do uso das redes sociais, do celular, com os medicamentos, né? A diferença entre a cura e o veneno é a dose, né? Você dá um medicamento para alguém, você dá a dose certa, né? Vai tratar a pessoa, vai curar ela. Você dá uma overdose, você pode até matar uma pessoa com o medicamento. Então, é bem isso, assim, né? O excesso de uso, o excesso de tempo destinado para aquilo, né, é que acaba fazendo mal. E como ele disse, realmente a gente fica viciado, né, naquilo, né? Como ficou viciado o teu personagem também, Lê. Eu quero só que tu diga aqui... Todos estão, já estão. Eu queria só que tu dissesse pra gente onde a gente pode ver de novo o filme. Bom,
Como a gente está na fase agora de inscrever em festivais, tal, né? Infelizmente a gente não pode disponibilizar. O que eu posso oferecer no momento é fazer essas sessões especiais, assim, como a gente já está começando a agendar, né? Dia 25 vai ter uma sessão especial na PADEV, né? A gente está vendo na UX para fazer também. Já tem várias sessões meio que encaminhadas. Então, isso até fica um convite para as escolas aí. Entra no teu site lá. Tem o meu site, acho que vocês vão colocar, Sim, né? colocar embaixo ali. Entra em contato com a gente pode, de repente, agendar uma sessão, né? Para levar para os alunos, levar para as escolas para fazer essas sessões, né? Anotem, gente. Não esqueça. Já fica, anote aí. Eu chamo o nosso VTzinho rapidinho, que o programa está terminando, porque eu quero dar 2 dicas, então. O site do Ledaros, para você então fazer o agendamento, né, e levar uma sessão do filme para sua escola, instituição, empresa. E também, gente, eu quero sugerir para que acessem o Estatuto da Juventude no site www.planalto.gov.br. O Estatuto da Juventude fala de vários direitos, né, também deveres lá dos jovens, ligado aos jovens. E é interessante a gente saber o que o nosso país, né, qual que é a lei que trata desse assunto em nosso país. Eu quero muito, muito agradecer a presença, então, da Laura Mota, do Guilherme, que tem o sobrenome Mourão Pegloff. É assim, né? Acertei, no início eu tinha errado. O Ledaros e a Veridiana Pertile. Eu acho que, gente, viu como passa rápido? Todos deram uma grande contribuição. Obrigada, muito obrigada mesmo. A você também que acompanhou. Quer dar dica para a Roda de Saberes? Manda então um e-mail para mim, imprensa@camaracaxias.rs.gov.br, ou me liga. 3066-3979, vou ficar muito feliz de receber sua ligação, seu contato. Continue com a gente, porque a TV Câmara tem uma outra maior programação para você. Até!